Nesta sexta-feira, o rompimento da adutora no bairro Compensa, aqui na capital, completa um mês. O incidente assustou os moradores e rendeu prejuízo a dezenas de famílias. Esta semana, outras ocorrências ligadas a rompimentos de tubos de abastecimento de água voltaram a preocupar os moradores de Manaus. Um mês depois do incidente que deixou um rastro de destruição na Rua das Flores, no bairro da Compensa, após o rompimento de uma adutora, o cenário é outro. A obra de recuperação já foi concluída e os moradores parecem já estar recuperados do susto. A concessionária de água indenizou as famílias que perderam tudo, mas nem todo mundo ficou satisfeito. Até agora a gente ainda não se recuperou bem, né? Por causa que muitas coisas que a gente achava que a gente ia ter de bem quando eles disseram que iam pagar tudo, a metade eles foram baixando das nossas coisas, né? Por exemplo, a metade do lençol, tapete, essas coisas, não deu para a gente comprar. Por causa disso, eu perdi meu emprego, estou desempregada. As coisas que eu perdi, o dinheiro que eles deram, não deu para comprar nem tudo, deu para comprar o básico do básico. As coisas pequenas, eles não teve como a gente comprar. E sem falar que a gente passou constrangimento, a gente foi sendo humilhada lá, que a gente colocava um preço das coisas, colocava um valor das compras, na hora eles queriam baixar. Durante o carnaval, um tubo da rede de distribuição também se rompeu nesta esquina das ruas Padre Anchieta e Tiradentes, no conjunto Dom Pedro. Outra situação que chamou a atenção das autoridades foi nesta rua do bairro da Redenção. Mas nenhuma das ocorrências envolveu adutoras. O diretor de operações da Manaus Ambiental explica que existem grandes diferenças entre os tipos de tubulações usados na distribuição de água da cidade. O que nós temos de tubulação na cidade, o que mais nós temos é redes e ramais. São redes de pequenos diâmetros, redes de 50 milímetros, 100 milímetros e ramais domiciliares. A adutora dificilmente ela se rompe. Ela normalmente é feita, é construída em material de aço ou ferro fundido e o que confere a ela grande resistência mecânica. Com mais de 250 mil residências atendidas pelo abastecimento de água e centenas de quilômetros de tubulações cortando a cidade, ainda segundo o diretor de operações, as ocorrências envolvendo rompimento de redes e ramais são comuns, principalmente onde o número de ligações clandestinas é maior. Normalmente nas redes que mais se quebram, a gente vai fazendo levantamento. Redes e ramais vazam diariamente. Olha, eu poderia te dizer que deve ser da ordem entre 5 a 8 vazamentos diários. Para Juscelio, o importante é a população não tentar resolver o problema ao detectar qualquer vazamento de água em via pública. A empresa disponibiliza um número de telefone para fazer este tipo de atendimento. O que a gente pede à população, para quando identificar um vazamento desse, ligar para a gente através do telefone 08.920-195. 08.920-195. O Amazonas foi um dos estados responsáveis pelo aumento no número de transplantes de órgãos no Brasil em 2012. A ideia é superar esse crescimento este ano com a implantação de novas técnicas e estrutura na rede hospitalar do estado. O primeiro transplante realizado no Amazonas foi em 2002. Em 2004, iniciaram os transplantes de córnea e somente em 2011 foi feito o primeiro transplante de rim. Mas a coordenadora da Central de Transplantes do Estado analisa o quadro atual com otimismo. O Amazonas realizou em 2012 212 cirurgias, 35% a mais que em 2011. Esse aumento se deve principalmente à criação de equipes multidisciplinares que atuam na busca ativa de órgãos nos hospitais da capital. Esses profissionais foram treinados, capacitados para diagnosticar e buscar ativamente, que é importante isso que você falou, porque uma coisa é eu esperar um telefonema e outra coisa é eu me dirigir diariamente às enfermarias, conversar com o pessoal técnico de saúde, à busca desses potenciais doadores. A expectativa é que o Amazonas zere em 2 anos a fila de pacientes que precisam de transplante de córnea. 300 pessoas aguardam pela cirurgia. Elias teve uma úlcera no olho direito 2 anos atrás e quase perdeu toda a visão. Ele está ansioso para voltar a enxergar como antes.
Não desligo meu telefone nem um segundo, porque a qualquer momento eles podem me chamar, né? Tem que ficar atento. A qualquer momento estou esperando aí para ver se consigo. Há uma disposição muito grande da doutora Cristina Garrido, através de seus funcionários do Banco de Olhos, em fazer essa marca histórica para o estado do Amazonas, ser um segundo ou terceiro estado do Brasil que zera a fila. E nós temos condições porque nós temos todos os equipamentos necessários para que isso se faça. Este ano, médicos de São Paulo devem vir aqui para o Amazonas. Eles vão treinar os profissionais daqui e também implantar a infraestrutura necessária para a realização de transplantes de fígado e de coração. Convênios com os hospitais Albert Einstein e Bandeirantes de São Paulo já foram formalizados. A ideia é tornar os hospitais Adriano Jorge e Francisca Mendes, aqui da capital, referências em transplantes de fígado e coração. Nós vamos começar o trabalho de seleção dos pacientes. Ao mesmo tempo, nós vamos encurtar a curva de aprendizado dos profissionais locais ao estarem junto com esses profissionais que já fazem o transplante há muito tempo, que já têm essa experiência, inclusive, de implantar esse tipo de ação em outros estados, como o Distrito Federal, por exemplo. E nós vamos estar para o segundo semestre também com um projeto, junto com o Ministério da Saúde, de tutoria para os transplantes cardíacos, e aí no Hospital Francisca Mendes, com o INCOR de São Paulo. A chuva deu uma trégua, mas a previsão ainda é de tempo instável em algumas cidades do estado. Hora de conferir os detalhes da previsão do tempo. Em Coari, a sexta-feira terá tempo instável, podendo chover no decorrer do período. As temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Em Altazes, o sol aparece entre nuvens, mas pode chover em pontos isolados, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Na capital, o tempo fica encoberto, também com previsão de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 33 graus. Agora vamos falar de futebol. O Campeonato Amazonense começa no próximo sábado no estádio do Clube do Trabalhador do SESI, aqui na capital. E já na primeira rodada, um clássico para mexer com as emoções dos torcedores, Rio Negro e Nacional. Mas além da partida principal, uma partida preliminar vai reunir ex-jogadores dos dois clubes para homenagear o ano do centenário das equipes de maior tradição do futebol amazonense. Eles estão em Manaus para homenagear e serem homenageados. Grandes nomes do futebol amazonense vão participar de uma partida amistosa antes do jogo de estreia do Campeonato Amazonense entre Rio Negro e Nacional. A iniciativa foi da Associação de Cronistas e Locutores Esportivos do Amazonas e tem o apoio do governo do estado. Que é um recomeço para o nosso futebol, no momento em que a gente vai ser sede da Copa do Mundo, em que nós vamos ter aí vários estádios, a nossa grande arena, que será uma das mais bonitas do mundo, e nada mais justo, já que 100 anos não é para qualquer um, a gente homenagear os times e trazê-los aqui, trazer todos esses craques que fazem com que o nosso torcedor reviva esse grande momento. Com passagens por clubes como o Atlético Mineiro e até a seleção brasileira, Campos, centroavante do Nacional na década de 70, diz que o Leão da Vila foi o estopim para uma carreira vitoriosa. Eu nunca sonhei, nunca sonhava em ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, que aliás, que eu fui vice-artilheiro, quer dizer, jogando numa equipe que não tinha tradição, e nós fizemos o Nacional uma história. Então, para mim, o maior orgulho que eu tenho é estar aqui novamente, falando para o torcedor, falando com vocês são jovens, eu não sou velho, mas eu tenho 60 anos, bem conservado. Mas a minha história foi linda, 3 meses foi de uma satisfação. Com 3 passagens pelo Rio Negro nas décadas de 70 e 80, Paulo Galvão lembra dos tempos em que os estádios amazonenses ficavam lotados para assistir o clássico Rio-Nau. Para o ex-jogador, a atual situação do futebol local expõe a falta de profissionalismo dos dirigentes. Você hoje não vê nenhuma equipe do Amazonas disputando uma Série B, a própria Série C. Nós precisamos resgatar isso daí, porque aqui nós temos bons jogadores. Nós temos um berço aqui que produz isso daí. Precisamos de administração profissional nos clubes. A ideia do jogo preliminar entre os ex-jogadores do Rio-Nau é resgatar a história do futebol amazonense e a autoestima do torcedor. No próximo bloco do Band Cidade, a quarta-feira de cinzas ainda foi de muito carnaval no baile dos artistas aqui na capital.